Rodrigo Constantino. Ele é autor de vários livros. O último é A Economia do Indivíduo, o legado da escola austríaca, que é este livro que está aqui, que vocês podem procurar no site do Instituto Liberal, no site do Instituto Millennium, enfim, no Google, com o nome Rodrigo Constantino. E no início da vida de vocês, já não era ministro, mas estava presente na imprensa, Delfim Neto, Roberto Campos, enfim. Como é que você vê a sua geração hoje em descontaminação ideológica? Infelizmente, eu acho que ainda há muita contaminação ideológica, né? Quer dizer, você vê nas faculdades, logo no prefácio desse livro eu explico que eu fiz economia na PUC, e com bons professores, sem dúvida nenhuma, tive excelentes professores, mas sequer escutei falar desses nomes da escola austríaca, como Hayek, Ludwig von Mises, que eram economistas liberais, brilhantes, defendendo... E de renome mundial. De renome mundial, quer dizer... O Hayek chegou a ser prêmio Nobel? Chegou a ser prêmio Nobel em 74, exatamente. Veja só, a esquerda ignora até um prêmio Nobel. É isso mesmo. Agora, fazem um carnaval enorme quando um Saramago deste, que fez da sua vida um apostolado contra Deus, contra a vida, um debochado, é colocado como prêmio Nobel. E aqui a esquerda ainda ficou com raiva do órgão oficial do Vaticano ter feito um artigo, quando da morte dele, lembrando isso. E o seu artigo foi admirável. É um bom ponto até puxar o Saramago para completar que ainda há muita doutrinação ideológica, né? No meio, na grande imprensa, nas faculdades. E um bom exemplo foi agora, realmente, a morte do Saramago. Você vê que o país meio que lotou toda a imprensa, jogou 3 páginas de obituário nos jornais, falando desse grande homem, né, em prol da luta social. Veja, não é nem o caso de entrar na questão da qualidade literária dele ou não. Isso eu nem coloco em debate. Não é minha área. Eu escuto muita gente com mais capacidade que eu de julgar, constatando isso aí, né, que era ruim. Mas eu nem entro nessa seara. O campo é, como é que você vai falar que um sujeito que foi amigo do regime cubano a vida inteira, diz que rompeu depois de 3 mortes, já tinha 50 mil cadáveres, ele diz que rompeu com o regime cubano depois de 3 mortes. É uma piada. Então como é que um sujeito desses pode ser enaltecido pelo lado humano? Essa é a questão. E você não vê esse debate vindo à grande imprensa. Você não vê uma voz contrária a essa visão politicamente correta, essa doutrinação, questionando isso. O Saramago era um sujeito tão cínico que ele dizia que não morava em Portugal porque Portugal tinha um regime de direita, né? O regime autoritário do professor Salazar, autoritário, mas honesto, limpo. E, no entanto, veio a Revolução dos Cravos em 74, há 26 anos, por exemplo, e ele não foi morar em Portugal. Continuou nas Ilhas Canárias, casado com uma espanhola que não gosta de Portugal. Eu fiquei pensando durante a leitura desse obituário da morte de Saramago, como é que vai ser a reverência pública quando faleceu o doutor Oscar Niemeyer. Aí, além de tudo, é brasileiro, é um ídolo, aí eu quero ver. E é uma coisa que realmente impressiona. Qual foi a repercussão do seu artigo? Você recebeu muito e-mail? Recebo algumas críticas, recebo alguns ataques pessoais, né? As pessoas confundem, vêm com esse lado, como é que você ousa mexer num herói que lutou a vida inteira pelo social? Parece que é uma palavra mágica que você associa ao discurso politicamente correto, sensacionalista muitas vezes, e aí você está blindado contra qualquer crítica, né? Quer dizer, que social é esse que, no fundo, pariu o regime mais nefasto para o povo, para a sociedade, em termos de escravidão, de miséria, quer dizer, não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade para ler os livros que deseja, agora, não tem nada. Constantino, você dá aula hoje? Não. Mas você acredita que instituições como o IBMEC, que é da maior qualidade, está no Rio, está em São Paulo, acho que já está em Minas. Esses professores estão usando, porque nós temos economistas de padrão internacional, com obra publicada. Mário Henrique Simonsen, Roberto Campos, Eugênio Goudin, que foi o pai deles todos. Esses autores já estão conseguindo entrar, aí Fundação Getúlio Vargas
da qual até o Roberto fazia parte, mas que também é um ninho de ideias de esquerda. Infelizmente está muito, muito enraizado. Você tem que... As pessoas falam muito de educação no país como uma panaceia, e de fato a educação é fundamental, é uma condição necessária, porém não é suficiente. Primeiro, tem que levar em conta qual educação. Então é isso que você mesmo está colocando. Você precisa de bons professores, você precisa das boas ideias sendo disseminadas, o bom debate, né? Ensinar as pessoas a pensar por conta própria, questionar, buscar fontes alternativas, o que infelizmente não se vê. E não se vê não é só no nível universitário, não. É em nível escolar mesmo. Quer dizer, eu tenho uma filha com 8 anos de idade que já aprende desde cedo muitas besteiras, né? Muita doutrinação. Aprende a repetir, feito papagaio, aquele mantra esquerdista desde sempre. Há um livro que eu exibi no Brasil, é isso, já há mais de 2 anos, um livro para o ensino secundário de geografia e história, em que condena o regime militar por obras faraônicas como Itaipu e a ponte Presidente Costa Silva, que é a ponte Rio-Niterói. Quer dizer, aí a gente desiste. Que como é que a esta altura da vida, depois do apagão que o país sofreu, alguém pode condenar as grandes obras? Agora, você percebe, você que começou muito jovem no mercado de capitais, e é uma geração muito vitoriosa, vocês percebeu que a inteligência e a verdade prevalecem porque o estudante deixa a faculdade, vai para o trabalho, quando ele tem a sorte de ir para a livre empresa, e aí ele descobre que existe um outro mundo. A gente costuma brincar, né, que para transformar alguém de socialista em liberal, o primeiro contra-cheque é um grande argumento. Quando o sujeito vê lá que o imposto de renda que está sendo tomado dele à força para sustentar esses escândalos de corrupção, essa pouca vergonha que a gente vê em Brasília, eu acho que ali é o primeiro choque de realidade, né, que ele tem. Agora, infelizmente, ainda tem outro problema também. Hoje a minha geração tem muita gente indo para a iniciativa privada, tentando empreender, tem um ímpeto empreendedor forte no país ainda, só que tem um outro lado que é um pouco o câncer desse excesso de estatismo, né, no Brasil, que é uma geração inteira lutando para concurso público e para ser realmente funcionário do governo. Nada contra. Porque o governo cria privilégios que não deveria criar. E hoje, ao contrário da tradição, está pagando muito mais do que a livre empresa. Isso. Vamos para o nosso intervalo e voltamos com Rodrigo Constantino, este ideólogo liberal, jovem economista, que está numa grande e vitoriosa batalha.